E aí pessoal, tudo bem? É o professor Felipe. Eu vou estar com vocês a partir de agora na disciplina de História. Vamos seguir juntos aí nesse caminho educacional. E eu vou trazer uma aula especial para vocês hoje, que vou falar um pouco da história das epidemias, tá? Por que eu vou trazer esse conteúdo para vocês? Porque nós estamos vivendo um momento muito confuso, né, de muitas informações chegando, e quanto mais informações nós tivermos, melhor. E nada mais justo que nós buscarmos a história para nos informarmos, né? Porque a história ela serve para isso também, para nós nos informarmos, nós aprendermos com ela, para podermos entender esse presente, ainda mais esse presente confuso e difícil que nós estamos vivendo, né? Que é essa nova pandemia, momentos de quarentena que a gente está passando e tudo mais. Esses momentos também foram passados por outras pessoas durante a história, durante vários momentos da história. E eu vou trazer esses principais fatos históricos, né? Essas principais pandemias e epidemias que houveram durante o tempo, tá? Nós vamos falar um pouquinho de algumas delas. Então, o que a gente precisa deixar claro, eu acho que, primeiro, acima de tudo, a gente diferenciar essas três palavras que a gente ouve sempre, né, por aí, que é surto, epidemia e pandemia. O surto é quando você tem um aumento repentino de casos de uma certa doença, de uma determinada doença, em uma região específica. Exemplo, um surto de dengue no interior de São Paulo, por exemplo, em uma determinada região. Já uma epidemia é quando o surto ele acontece em várias regiões, como se evoluísse de uma determinada região para várias. E a pandemia é quando essa epidemia, né, esse surto que se espalhou para várias regiões, essa epidemia se espalha pelo mundo. E aí se torna uma pandemia global, que é isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Nem sempre, né, as doenças elas foram classificadas, né, do jeito que a medicina classifica hoje em dia, né? Muitas vezes a população, por exemplo, por falta de informação, né, porque não se tinha informação antigamente como a gente tem hoje, né? A gente tem a internet, né, os livros, as revistas, os jornais, os artigos científicos, os dados, né? E antigamente não se tinha isso. Então, por essa falta de informação, as pessoas classificavam essas doenças como peste, né? Mas muitas vezes não era peste. Era febre tifoide, por exemplo, ou cólera, varíola, várias doenças. Mas eram chamadas, em sua maioria, geralmente de peste, no senso comum, tá? Historicamente, o primeiro registro histórico que se tem é bíblico. É bíblico de um povo que foi infectado por uma doença que os historiadores e especialistas acreditam ser peste bubônica, porque os escritos relacionam a doença a ratos. E também tem relatos de um livro hindu muito antigo que também menciona essa doença relacionada a ratos. Então são os primeiros relatos que a gente tem de epidemias no mundo, os primeiros registros, que a gente tem de epidemias pelo mundo, né? E aí depois a gente vai ver as principais epidemias que são registradas e ocorridas de fato, né, no tempo e na história. A gente vai começar vendo a peste de Atenas, que começou em 428 a.C. Depois a gente vai ver a peste de Siracusa, que foi em 396 a.C. Depois a peste de Antonina, que foi no século II depois de Cristo, mais ou menos. Depois a gente vai ver a peste do século III. A peste do Justiniana foi em 542 depois de Cristo, mais ou menos. Por fim, a peste negra, que é a mais famosa, né? Foi no século XIV. A gripe espanhola também foi bem famosa, a gente bem ouve falar, foi no século XX.
E por fim, vamos ver um pouquinho do H1N1, a gripe espanhola, que foi no século XXI, tá? Então é isso. A aula de hoje eu dei essa introdução para vocês, né, do que a gente vai ver na próxima aula também. Nós vamos continuar a partir disso. E eu desejo boas aulas para vocês, bons estudos, se cuidem, tá? Quando for sair de casa, primeiramente fiquem em casa, né? Se forem sair de casa, mantenham o distanciamento, usem álcool em gel, máscara e sigam todos os protocolos sanitários, tá? Se cuidem e é isso. Um abraço para todos vocês.